Já voltamos com o seu Jornal Anhanguera, agora 12:06. Você de casa percebeu que a gente entrou mais cedo hoje, vai ser assim agora para sempre, hein? Perde não, a gente chega todos os dias às 11h45. Final de semana com acidentes graves em Anápolis e em algumas cidades da região norte. 3 pessoas morreram e o Tiago Costa, você está vendo ele aqui agora, tem as informações para a gente ao vivo de Porangatu. Suas informações, Tiago. Boa tarde, Tiago. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, é isso mesmo. Foram 3 acidentes aqui na região norte do estado e um aí na região de Anápolis. Um dos acidentes foi em Niquelândia. Um senhor de 64 anos acabou morrendo depois de uma batida entre 2 carros. Algumas outras pessoas, 2, ficaram presas nas ferragens, foram socorridas pelo SAMU e levadas para o hospital com vida. Outro acidente também no norte do estado foi em São Miguel do Araguaia. Um motociclista bateu em uma carretinha e um caminhão que estavam estacionados e caiu da moto. Um carro que vinha logo atrás, em seguida, atropelou esse motociclista que acabou morrendo no local. Agora, em Minaçu, uma caminhonete estava fazendo manobras arriscadas, acabou batendo em um poste, derrubou esse poste, mas só que o motorista dessa caminhonete continuou fazendo essas manobras arriscadas, bateu em 2 outros postes e fugiu. Até o momento não sabe quem que é esse motorista. Agora, em Anápolis, uma mulher de 40 anos morreu em um acidente entre uma moto e uma caminhonete na BR-060. O SAMU foi acionado, porém Solange Cândida de Oliveira, que estava na moto, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Violência, então, no trânsito nesse final de semana de eleições, viu, Tiago? Ruim demais, viu, Tiago? Obrigado por sua participação. Bom trabalho aí em Porangatu. Voltando a falar sobre as eleições, porque em Rio Verde, no sudoeste do estado, 5 candidatos estavam na disputa pela prefeitura da cidade. Paulo do Vale, do DEM, foi reeleito com mais de 50% dos votos. O resultado oficial do vencedor foi divulgado quase 11 horas da noite. Com 57% dos votos válidos, Diego Sorgato, do DEM, foi eleito prefeito de Lusiânia. Eu não vou fazer outra coisa a não ser trabalhar ininterruptamente para poder resgatar a confiança das pessoas de Lusiânia que moram aqui, resgatar a esperança. A votação que elegeu o novo prefeito não teve grandes problemas. A falta de alguns mesários foi resolvida com a reorganização dos voluntários. Em outros casos, eleitores foram convocados na fila. Mas teve aglomeração, pessoas sem máscara e eleitor irritado por causa da mudança de endereço de sessão. A sessão da minha esposa mudou de um colégio para uma distância completamente diferente. Esse ano a segurança para prevenir crimes eleitorais foi reforçada. A Polícia Federal contou com o auxílio de drones para monitorar áreas próximas aos locais de votação. Mas o velho costume de derramar santinhos deixou muitos locais, olha só, sujos. Fiscalização também nas rodovias. A PRF fez operação durante todo o dia. Esteve focada principalmente na aglomeração de carros por conta de carreata, que não estava permitido no dia de hoje, transporte de eleitores e denúncias de compra e venda de votos. Uma única ocorrência de crime eleitoral foi registrada na cidade. A Fabiana foi uma das últimas a votar nessa escola. Foi bem mais rápido, né? O pessoal foi bem objetivo, então foi muito bom assim, a eleição esse ano. Que coisa boa. Eu chamei a votação de Rio Verde, mas a gente viu aí como foi a votação em Lusiânia. A Daiane Jardim fez um panorama aí de como aconteceu lá ontem no domingo. E o Danilo Moreira, então, bateu um papo com o prefeito eleito. E a gente vai para Lusiânia, então, agora para saber de todos os detalhes. É com você, Danilo. Boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha o J1. Pois é, a gente fez um panorama aqui do resultado das eleições aqui em Lusiânia. Quem venceu aqui em Lusiânia, quem levou a melhor foi o Diego Sorgato. Ele conseguiu vencer as eleições aqui na cidade. Agora, nas outras cidades aqui do entorno, em Águas Lindas de Goiás, por 35 votos de diferença, o doutor Lucas, da Santa Mônica, do POD, venceu aí com 47% dos votos válidos. Nós separamos outras cidades aqui também. Em Valparaíso, aqui no entorno, Pábio Mossoró, do MDB,
se reelegeu com 51% dos votos. Em Formosa, Gustavo Marques, do POD, venceu com 37% dos votos. Em Planaltina de Goiás, o delegado Cristian Mário, do PSL, venceu aí com 33% dos votos. Planaltina de Goiás, aqui no entorno, foi o delegado Cristian Mário, do PSL, que venceu com 33%. Em Novo Gama, o Carlinhos do Mangão, do PL, foi eleito com 46% dos votos. Santo Antônio do Descoberto ficou o Aleandro Caldato, que venceu com 41% dos votos. E Cidade Ocidental, o Pablo Correia, ele se reelegeu aí com 52% dos votos. E em Cristalina, quem venceu aí foi o Daniel, do sindicato, que se reelegeu também com 44% dos votos válidos. Tiago. Tá certo, obrigado por sua participação. Danilo, chamei Rio Verde, não entrou, mas agora vai. A gente vai ver um resumão aí de como foi a eleição lá na cidade com a vitória do Paulo do Vale do DEM. Uma eleição diferente, já dava para perceber na primeira pessoa da fila, quando os portões ainda nem tinham sido abertos. A dona Vera Lúcia chegou mais de 1 hora antes do começo da votação. Nas mãos, a caneta. Pela primeira vez, cada um teve que levar a sua. Com medo da pandemia, da doença, então quero votar mais cedo e ir embora para casa. Nas sessões eleitorais, mesários de proteção facial, máscaras e com álcool por perto. Tudo para que pessoas como a dona Maria José, de 91 anos, se sentissem seguras. Tranquila, segura, tudo fácil, viu? No fim da votação, a correria para acelerar a apuração. O atual prefeito Paulo do Vale do DEM foi reeleito com 51% dos votos. O segundo colocado, Dr. Osvaldo, do MDB, teve 41%. Então vamos lá para Rio Verde, saber como está sendo esse primeiro dia pós-eleição. Você já está vendo o Arildo aí, e ele conversou com o prefeito reeleito. Inclusive ele tem agenda já hoje, é isso, Arildo? Boa tarde. Nenhum compromisso por enquanto, Tiago. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Como nós vimos aí na reportagem, Paulo do Vale do DEM, reeleito aqui em Rio Verde com 51% dos votos. O resultado da eleição foi divulgado por volta aí das 10 da noite. Depois, alguns eleitores saíram às ruas de Rio Verde para comemorar. Eles fizeram algumas carreatas que permaneceram nas ruas até por volta da meia-noite. Nós conversamos hoje mais cedo com o prefeito eleito, o Paulo do Vale, sobre os desafios de comandar a 4ª maior cidade do estado por mais 4 anos. Ele nos recebeu lá em frente à prefeitura. Vamos ver o que ele disse. Quero agradecer a população de Rio Verde. Quem saiu ganhando foi o Paulo, foi a cidade de Rio Verde que ganhou, mantendo essa equipe eficiente que está hoje à frente do Executivo Municipal. As eleições municipais aqui em Rio Verde foram tranquilas, poucas ocorrências policiais, deu tudo certo e agora a gente segue acompanhando os desdobramentos. Tiago, volto com você. Com toda certeza. Obrigado, Arildo, por sua participação. 45 votos separaram o primeiro do segundo colocado em Porangatu. A ex-deputada estadual Vanusa Valadares do Podemos é a primeira mulher a comandar a cidade. Quem foi às urnas, mesmo debaixo de chuva, cumpriu o direito ao voto. Foi super fácil, né? Cheguei, a sessão estava super vazia, não tinha ninguém, eu era a única, apesar que tinha outras aí que estava bem lotada, né? O resultado oficial só foi conhecido às 10h30 da noite. A ex-deputada estadual Vanusa Valadares do Podemos foi eleita com 34,88% dos votos válidos. A vitória veio nas últimas urnas. Na porta de casa da prefeita eleita, a festa da vitória seguiu noite adentro. Aglomeração embaixo e em cima do veículo de som, todos sem máscaras. Não é um bom exemplo. Vamos voltar lá para Porangatu, então, conversar com o Tiago Costa. Suas informações, Tiago. Reviravolta aí, você viu, Tiago? 45 votos, como você disse. Depois dessas imagens aí que a gente viu da comemoração, que teve na porta da casa dela, isso porque o horário já se estendia, já era quase meia-noite quando nós fizemos essas imagens, porque o resultado oficial saiu já por volta de 11h30 da noite. Inclusive, hoje, ela foi dormir por volta de 3 horas da manhã, atendeu a gente na casa dela por volta das 9 horas e falou um pouco
pouquinho então sobre o que ela pretende fazer assim que assumir a prefeitura aqui de Porangatu. Lembrando que ela é a primeira mulher a ocupar o maior cargo executivo de Porangatu. Vamos acompanhar. Nossa cidade precisa avançar em todas as áreas e uma delas é a estrutura. Nós precisamos melhorar essa entrada da nossa cidade, essa via marginal, a BR-153. Vamos fazer essa marginal, a BR-153, buscando, já estamos em contato com o nosso senador para que a gente possa conseguir o recurso para fazer esse asfalto. E depois a nossa Lagoa Grande, que é o nosso sonho, transformar o nosso cartão postal, realmente colocá-lo no lugar que ele merece. Antes do término da votação, o Márcio Luiz, do MDB, chegou a fazer uma carreata na cidade com a então vice-candidata, que seria, na opinião deles, a prefeita. Eles pensaram que tinham ganhado. Muitas pessoas participaram dessa carreata, foram às ruas comemorar, mas quando os votos se encerraram, a contagem desses votos, Vanusa Valadares, do Podemos, tinha ganhado as eleições com essa diferença, Tiago, de 45 votos. Eu volto com você no estúdio. Diferença mínima, né? Impressionante, 45. A Aline contou pra gente de um outro caso com 2 votos só de diferença, Tiago. Obrigado por sua participação, tá bom? Domingo de eleição com muitos problemas também. Em Anápolis e na região norte do estado, muitos santinhos jogados nas ruas, falta de energia e aglomeração na hora de votar. Vamos ver na reportagem do Emerson Ferreira. A caminho dos locais de votação, o desrespeito, material de campanha espalhado pela rua, crime eleitoral e ambiental. Em Anápolis, 8 locais de votação mudaram de endereço. Eleitores ficaram perdidos. Leopoldo de Bulhões, lá no Salinha Fiune, seção 300. Muitos senhores e idosos tiveram dificuldade de encontrar. Nós precisamos consultar os aplicativos e o site do TRE, o próprio site. E de algumas pessoas a gente não conseguiu encontrar pela indisponibilidade do site. Então a gente orientou que entrasse em contato posteriormente com o site da TRE mesmo. Em Niquelândia faltou energia durante a votação. Várias urnas tiveram de utilizar baterias. Em todo o estado, das quase 13 mil urnas utilizadas, 0,39% delas apresentaram algum problema e precisaram ser substituídas, número que o TRE considera muito baixo. As eleições foram marcadas por aglomerações, como essa que se formou à porta de uma escola do município de Vila Propício, no Vale do São Patrício. Eleitores em todo o estado relataram problemas para acessar o e-título, o aplicativo da Justiça Eleitoral. É o caso da Mariana, que mora em Anápolis há 1 ano e precisava justificar. Ele fica dando essa mensagem, né, que não foi possível e está uma instabilidade muito grande. O Fabrício, que vota em Anápolis, está fora da cidade e não conseguiu acesso ao aplicativo. Tentei mais cedo algumas vezes, mas ele está dando erro. Ele carrega e não conclui a operação. Eu também sofri, viu, Fabrício? Obrigado por sua participação aí. Olha, sobre a falta de energia em Niquelândia, a Enel disse que o problema atingiu alguns consumidores, mas que ele foi resolvido rapidamente. Eleições em Goiânia agora. O candidato a prefeito mais votado no primeiro turno, Maguito Vilela, do MDB, voltou a ser entubado no hospital onde está internado em São Paulo. Maguito vai disputar o segundo turno e a equipe de campanha já começa a traçar estratégias para a votação do dia 29 de novembro. A dona Cibela foi cedo para evitar as filas e levou luvas, álcool e até a própria caneta para garantir a segurança e se prevenir contra a Covid. Os integrantes da chapa de Maguito Vilela se reuniram no final da manhã num hotel em Goiânia para discutir o segundo turno. A equipe ainda não sabe se Maguito terá condições de participar da campanha. Serão apenas 2 semanas até a votação. Ontem ele estava bem antes da eleição, cheguei a conversar com ele, mas ele ao longo da manhã começou a sentir muito cansaço em conversar. É muito difícil fazer qualquer previsão com essa doença. A nossa expectativa, a nossa esperança é que ele possa se recuperar o mais rápido possível. Maguito Vilela, do MDB, recebeu 217.194 votos, ou 36,02% dos votos válidos. Enquanto os votos ainda estavam sendo contabilizados, veio a notícia de que o candidato,
que está internado em São Paulo há 17 dias em tratamento contra a Covid-19, precisou ser entubado novamente. Maguito Vilela, de 71 anos, teve um aumento na inflamação dos pulmões, segundo o boletim médico. A intubação foi necessária para fazer um exame para saber o motivo da piora. Até o resultado desse exame, ele vai continuar recebendo ventilação mecânica invasiva. Maguito continua sedado, confortável e com as funções vitais preservadas. Maguito foi diagnosticado com coronavírus no dia 20 de outubro e foi transferido de Goiânia para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O candidato a vice, Rogério Cruz, do Republicanos, também testou positivo para a Covid-19 e só voltou a tomar frente da campanha nos últimos dias, antes da eleição. Uma pontuação de quase 12% acima foi muito importante. Isso nos traz uma segurança melhor para o nosso trabalho no segundo turno. É natural que os outros candidatos que não venceram a eleição venham nos procurar, ou nós podemos também procurá-los, para termos uma conversa e somarmos aí as forças dos candidatos. Maguito Vilela é advogado e já foi vereador, deputado estadual, deputado federal, senador e governador, além de prefeito da vizinha Aparecida. O segundo candidato a prefeito mais votado no primeiro turno foi Vanderlan Cardoso, do PSD, que vai para a disputa junto com Maguito daqui 15 dias. Hoje cedo, Vanderlan falou das estratégias para a nova votação aqui em Goiânia. O dia de Vanderlan Cardoso, do PSD, começou agitado, com uma sequência de reuniões. Foi hora de sentar com a coordenação de campanha, avaliar o resultado do primeiro turno e definir os próximos passos, já que serão poucos dias de campanha pela frente. Bom, nós vamos intensificar, que as propostas cheguem agora até as regiões, nesses 14 dias, né, que falta para a eleição. Algumas propostas que, por acaso, o eleitor não tenha entendido, nós vamos colocar de uma maneira que eles entendam melhor. Vanderlan Cardoso completou 58 anos neste domingo de eleições. Ele é casado e pai de 2 filhos. Nasceu em Iporá e atualmente é senador pelo PSD, Partido Social Democrático. Já foi prefeito de Senador Canedo, na região metropolitana da capital. Concorreu ao governo do estado em 2010 e 2014. E esta é a segunda vez que concorre ao cargo de prefeito de Goiânia e chega ao segundo turno. Vanderlan Cardoso foi escolhido para disputar o segundo turno com os votos de 148.739 eleitores, que representam 24,67% dos votos válidos. A chapa, que tem como vice o ex-senador Wilder Moraes, tem o apoio do governador Ronaldo Caiado. Para as próximas 2 semanas, a campanha vai ter como foco o plano de governo. Mas a ideia é também esquentar o debate. Agora só é 2. Não tem mais aquela quantidade de candidatos que o eleitor ficou muito confuso, com tanta proposta e tantos ataques. Sobre possíveis alianças para o segundo turno, Vanderlan Cardoso comentou que não descarta o apoio de quem tenha propostas semelhantes para a prefeitura. Em Itumbiara, Johnny Araújo, do DEM, foi eleito prefeito com 33% dos votos. O resultado da eleição foi divulgado bem tarde, só depois das 10 da noite. A dona Cibela foi cedo para evitar as filas e levou luvas, álcool e até a própria caneta para garantir a segurança e se prevenir contra a Covid-19. Não pode andar desprevenido. Eu jogo álcool, bato e fico tranquilo. É melhor para todos nós, principalmente nós da terceira idade, né? Mas embora alguns tenham cumprido bem o seu papel, outros deram exemplos claros de desrespeito. Ruas ficaram cheias de santinhos espalhados. Em alguns locais de votação, tinha muita gente aglomerada. Também na cidade, 3 pessoas foram presas por boca de urna. Às 10 da noite, o resultado da apuração. Dione Araújo, do Partido Democratas, venceu a disputa pela Prefeitura de Itumbiara com 33% dos votos válidos. E o Bruno Dourado conversou com o prefeito eleito hoje de manhã, lá em Itumbiara. Oi, Bruno, boa tarde de novo.
Boa tarde mais uma vez para você, Tiago, a todos que estão acompanhando a gente aqui no J1. Pois é, o prefeito eleito aqui em Tumbiara, Johnny Araújo, de 66 anos, que é empresário, estava bem feliz hoje pela manhã. Inclusive, ele já tentou a prefeitura aqui de Tumbiara há alguns anos, em 2004, mas não deu certo. Ontem ele foi eleito com 33% dos votos aqui na cidade. Hoje pela manhã ele percorreu alguns pontos aqui da cidade, inclusive aqui o rio Paranaíba, que faz divisa com Minas, onde nós encontramos ele e falamos aí sobre saúde, turismo e geração de emprego. Vamos ver o que ele disse. Nós vamos fazer uma atuação em todas as áreas, cuidar da nossa saúde do município, realizar aquilo que nós falamos durante a campanha, de uma administração com transparência total, corrupção zero. E vocês também sabem o quanto que eu quero essa cidade mais bonita, urbanizada. Isso tudo são coisas que vai fazer com que a nossa cidade seja referência. E nós vamos desenvolver um projeto que possa atrair pessoas para a nossa cidade, fazer do turismo também uma grande geração de emprego e renda. Está aí dos mais de 72 mil eleitores aptos a votar aqui em Tumbiara. Pouco mais de 54 foram às urnas neste domingo. Mais de 18 mil pessoas deixaram de votar. Número, inclusive, que poderia mudar todo o cenário eleitoral aqui na cidade. E, em segundo lugar, aparece o candidato Gugu Nader, do PSL, que atualmente é vice-prefeito de Tumbiara. Em terceiro lugar, doutor Rogério, do PRTB, seguido pelo atual prefeito Zé Antônio, que tentou a reeleição aqui em Tumbiara, mas chegou ao final da eleição como último colocado na preferência dos eleitores. O domingo de eleição por aqui foi longo pela manhã. Nós flagramos pessoas desrespeitando as medidas de prevenção à Covid-19, pegando na mão. Houve atraso na divulgação dos dados que chegou aí a mais de 10 horas da noite. Tiago, volto com você. O povo não aprende, né, o Bruno? Agora eu fui aí em Tumbiara, já tem um tempão, a gente muda de assunto um pouquinho. Você não precisa ficar com vergonha se não souber o nome dessa avenida, que eu achei bonita demais. Do lado tem uma praça, é isso? Aqui é a Avenida Beira Rio, fica às margens do rio Paranaíba. Aqui é a Beira Rio, né? Tem um calçadão bem bonito onde o pessoal costuma caminhar. Nesse momento agora, o tempo está bem bonito, 31 graus aqui em Tumbiara, Tiago. Isso é um lugar, assim, muito agradável. Para mim que chegou, para eu que chegou agora, que é... Tá certo, obrigado, bom demais. Lugar lindo, lindo, lindo. O Bruno começou a falar da previsão do tempo. Você de casa vai ver agora a previsão do tempo para todo o estado. Semana começa com áreas de instabilidade em Goiás. O tempo fica nublado, tem sol e previsão de chuva que pode vir acompanhada de ventos fortes e raios. Máxima para esta segunda no norte e oeste é de 35 graus. No centro faz 31, sudoeste 32 graus. No leste varia de 19 a 31 graus e no sul máxima de 32. Tem chuva em todas as regiões, com destaque para a região central, onde deve chover 20 milímetros. Porangatu tem máxima de 35 graus. Em Catalão, a máxima não passa de 29 graus e a umidade fica em torno de 45%. Jataí registra máxima de 31 e 5 milímetros de chuva para hoje. No sul do estado, em Tumbiara, faz 32 graus com umidade em 42%. Intervalinho comercial, 12h31. A seguir, a gente volta a falar das eleições no interior do estado. Anápolis vai ter segundo turno. Agora, a Ana Beatriz, de 11 anos, de Itumbiara, vai me ajudar a chamar o intervalo. Ana Beatriz, tenho 11 anos e moro em Tumbiara, Goiás. Vai dar na guarda, vou treinar, não saia daí.